nós vamos entrar num tema que muito aquece, fala comigo, que é avivamento. Esse Deus, há um tempo, já tem falado comigo a respeito da visão dessa casa. E a visão dessa casa sempre foi sermos uma igreja que se envolve em cuidado. Mas já faz um tempo que Deus tem falado comigo a respeito de desenvolvermos, através do cuidado, uma cultura. O plano de Deus sempre foi desenvolvermos cultura. O que muda a sociedade não é um bom plano. O que muda a sociedade é uma cultura estabelecida. Hoje, no nosso país, nós vivemos culturas, por exemplo, culturas de promiscuidade, cultura de prostituição, uma cultura de banalização daquilo que é certo, uma crise ética pautada no comportamento. Pessoas já não se importam mais em fazer o certo ou banalizar o que é certo em prol daquilo que é errado. No nosso país, aquilo que é errado ficou certo, aquilo que é certo ficou errado. E as pessoas pensam que o problema está em Brasília. Mas a verdade é que o problema não está em Brasília. O problema está nas famílias que puseram homens em Brasília. O problema está naquele troco de pão que você viu que estava errado e não devolveu. O problema está naquele momento que você permitiu que alguém fosse lesado e não se manifestou para que aquela lesão acontecesse. Você permitiu que a vantagem falasse mais alto que a sua integridade. Você permitiu que comportamentos abusivos, tóxicos, violentos e o que você quiser chamar, fossem mais importantes por causa da cultura familiar do que a palavra de Deus. O nosso problema não é político, meu irmão. O nosso problema não é econômico. O nosso problema é bíblico. E o que Deus precisa fazer na nossa vida não é botar um novo presidente. Não é trocar o Senado como as estratégias políticas estão traçando. O foco dessas eleições não são nem o presidente, é o Senado. E a gente pensa o seguinte: se a gente trocar os nossos senadores, as coisas vão mudar. Não, não vai mudar, enquanto os nossos corações não mudarem. E eu vou te dizer, o que pode mudar uma sociedade não é a política, a economia, a educação. O que pode mudar a sociedade é mudarmos a cultura da sociedade. É desenvolvermos padrões de integridade moral, física, espiritual, emocional, desenvolvermos uma geração santa e irrepreensível na presença de Deus. Como nós podemos fazer isso? Isso só é possível através de um único fator: avivamento. Nós não estamos aqui para buscar um avivamento onde o culto vai ser mais emotivo. Falar de avivamento para vocês não é falar de palavras que vão te dar uma esperança, fazer lágrimas escorrerem do seu olho e a sua vida continuar a mesma. Eu quero falar de um avivamento social. Eu quero falar de um avivamento familiar. Eu quero falar de um avivamento pessoal que vai mudar a nossa sociedade, começando pelas nossas famílias. Isso é uma cultura de avivamento. Como igreja, nós estamos estabelecidos e buscando viver uma cultura de avivamento em cada casa, em cada família, em cada bairro dessa cidade. Eu quero profetizar que um dia, cada bairro dessa cidade vai ter um GC dessa igreja em nome de Jesus. E através desse lugar estabelecido como igreja, nós vamos mudar a rua, nós vamos mudar os vizinhos, nós vamos mudar o bairro, nós vamos mudar essa cidade em nome de Jesus. Nós vamos mudar esse estado, nós vamos mudar esse país, porque esse país é do Senhor Jesus. Essa noite, eu não quero falar de como Deus vai te avivar, mas eu quero falar de coisas que são pertinentes, porque você e eu não temos o poder de promover avivamento. Avivamento é a parte de Deus no processo. Quem devolve e traz avivamento para a igreja não são os homens. Quem traz avivamento para a igreja é o Espírito Santo. Então, pastor, como que eu posso buscar esse avivamento? Agora nós podemos começar a nossa jornada. Falaremos sobre isso nesses próximos domingos e também na conferência. Falaremos sobre como desenvolver um avivamento pessoal e um avivamento coletivo. Vocês estão comigo nessa? Então eu quero te fazer 2 pedidos. Chamem as pessoas que você conhece. As pessoas precisam de um propósito. As pessoas não precisam de um culto. As pessoas precisam de um propósito de vida.
um propósito de vida que eu quero trazer uma cultura de avivamento para minha casa, para minha família. Avivamento é trazer vida onde existe morte. Não importa, e é interessante porque nada pode ser reavivado se um dia não foi avivado. Então Deus não está buscando um avivamento para quem está morto. Deus está buscando avivar a sua igreja, para trazer nova vida para as pessoas que estão lá fora. Avivamento não é sobre alcançar os perdidos, mas restaurar aqueles que foram encontrados, para serem chamas acesas e então serem luz nesse mundo, para que os perdidos possam ser encontrados. Esses próximos dias, nós vamos falar muito sobre sermos luz. Porque ser luz é muito mais do que focarmos na pregação do Evangelho. É sermos a mensagem viva. Como o apóstolo Pedro disse, sermos cartas vivas em nome do reino de Deus. Amém? Eu quero orar aqui essa noite para a gente possa ler a palavra do Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós queremos orar aqui essa noite para que no nome de Jesus, o Senhor possa ministrar no nosso coração. Toca a nossa mente, toca as nossas vidas, ministra verdades, palavras e profecias, que vão mudar a minha vida e vão mudar a vida do meu irmão aqui essa noite. Toca os nossos corações, que possamos não só apenas receber informações, mas sermos cheios do Teu Espírito Santo. Cobre aqui as nossas vidas, nos dá e nos traz avivamento aqui essa noite, e toda a honra e glória será sua e somente sua, em nome de Jesus. Como nós, como igreja, podemos buscar o avivamento? Existem textos na Bíblia que merecem destaque, e nós vamos começar a nossa jornada com um desses textos que merecem destaque nas nossas vidas. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Senhor, eu não sei o que vai acontecer aqui essa noite, Jesus, mas nós queremos ser esse povo, Jesus. Nós queremos ser esse povo, Jesus. Povo que se chama pelo Teu nome, Pai. Nos ensina a nos humilharmos e orarmos, a buscar Tua face, a afastar-nos dos nossos maus caminhos. Ouve as nossas orações aqui essa noite. Perdoe os nossos pecados. Sare as nossas terras. Sare a nossa terra, Jesus. Sare a nossa terra, Jesus. Eu oro aqui essa noite para que o Senhor possa ter liberdade de se mover através das nossas vidas, Espírito Santo. Doce amigo Espírito Santo, tenha liberdade de se mover através das nossas vidas. Toda a honra e glória será sua. Nós te entregamos o governo dessa reunião, Jesus, e te dizemos que o Senhor é livre para se mover da maneira que o Senhor quiser sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Avivamento não é promovido por homens, é uma visitação de Deus. Não que Deus não esteja procurando um lugar, Deus está sempre procurando um lugar. Deus sempre está procurando uma família, Deus sempre está procurando uma comunidade, Deus sempre está procurando uma igreja, um lugar onde Ele não precise apenas visitar, mas um lugar onde Ele possa permanecer. O nosso maior desafio como igreja não é sermos intensos. O nosso maior desafio como igreja é sermos constantes. É permanecer em oração. Jesus disse que se permanecêssemos nele, Ele permaneceria em nós. O nosso desafio como família é entender que quanto mais nos tornamos permanentes, constantes, mais nos tornamos propícios para a permanência de Deus.
Não somos como meninos que hoje estão mal, e amanhã estão bem, e amanhã estão bem, amanhã, depois de amanhã estão mal. Não, o lugar de avivamento é um lugar onde existe permanência. Um lugar onde existe testes e lugares que foram aprovados. Nem todos os lugares que a glória de Deus se manifesta é um lugar de permanência de Deus. Existem lugares que Deus precisa promover sua glória para que uma pessoa possa ser alcançada. Mas existem lugares, irmãos, senhoras e senhores, que Deus tem prazer de estar. Tem pessoas que Deus, por causa da sua graça, alcança, libera unção, libera dons, mas existem amigos de Deus, pessoas que Deus tem o prazer de estar do lado delas. Existem homens e mulheres que se tornaram mais do que discípulos, se tornaram amigos de Deus. Esses homens não foram possuídos por uma ideia, foram conquistados pelo próprio Cristo, e foram vencidos nas suas próprias ideias, e entenderam que já não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim, e essa luta é sagaz e cruel, mas eles venceram essa batalha. O prêmio de vencer a si mesmo é ter Cristo do seu lado. É aonde você chegar, a vida de Deus se manifestar. Existem pessoas, a gente brinca que tem o dedo podre. Você já ouviu isso? Pessoas que têm o dedo podre, aonde chega, estraga. Se botar o dedo no azeite do leite, vira iogurte. Mas existem pessoas que aonde chega, o ambiente muda. O ambiente fica mais leve, fica descarregado. Não porque tem algo especial, não é algo especial. É uma pessoa especial que anda do lado dessa pessoa. Tem pessoas que precisam orar e orar e orar e orar e orar e buscar e se arrepender e lutar contra o seu pecado para que sintam uma presença. Mas existem pessoas que dizem bom dia, Jesus, e eles são respondidos por Jesus. Eu quero te dizer uma coisa, a pessoa de Jesus, ela é real, ela é verdadeira e ela é acessível para todos nós. Para todos nós. Um dia, você vai acordar e você vai dar bom dia para Jesus. E eu quero profetizar que um dia Jesus vai te responder bom dia também. E nesse dia, sua vida vai mudar. Não porque você sabe mais sobre doutrina, não porque você se tornou expert em adoração, mas porque você tinha algo que estava morto. Mas na presença de Jesus, esse lugar de relacionamento é avivado. A nossa posição como igreja não é dizer, Deus, eu vou fazer um espetáculo, vou botar as pessoas para cantarem, para orarem, para que então o teu avivamento venha. Não. Avivamento não é sobre canções. Avivamento não é sobre pregações. Avivamento é o meu povo que se chama pelo meu nome. O povo que se chama pelo meu nome. Sabe, Jesus disse, em meu nome, tudo que pedires para o meu Pai, Ele vos dará. Em meu nome, se pedires alguma coisa, o meu Pai vos dará. Em meu nome. Jesus disse, quando vos reunirdes em meu nome, ali eu estarei. Jesus disse, tudo o que concordares em meu nome, será feito. A arma mais poderosa para trazer avivamento não é outra coisa do que se entender que a maior arma que temos nas nossas mãos é o nome de Jesus. Jesus disse, eu vos darei o meu nome. Jesus ressuscitou, e quando Ele ressuscitou, Ele disse, toda a autoridade dos céus e da terra me deram, está comigo. Vão, façam discípulos, batizem as pessoas,
e eu estarei com vocês até o final dos tempos. Quando nós entendermos isso, que o nome de Jesus é a arma mais poderosa que temos, é a presença mais poderosa que temos, então as coisas começam a ganhar forma sobre avivamento. Porque não é músicas, não é canções bonitas, é entender que o nome de Jesus é o que tem poder para transformar qualquer coisa. Jesus disse: se o meu povo que se chama pelo meu nome. Jesus não disse para aqueles que clamam meu nome. Ele não disse para as pessoas que estão fora da igreja. Ele não disse para as pessoas estranhas. Ele disse: se o meu povo que se chama pelo meu nome. Ele não está falando de quem está lá fora. Ele está falando de você e de mim. Porque quando nós buscamos e trazemos o nome de Jesus tem poder para causar transformação. A Bíblia diz que se alguém tiver endemoniado pelo nome de Jesus, o demônio é expulso, sim ou não? Quando formos orar pelos enfermos, nós vamos declarar a cura em nome de Jesus, e ele será curado. Quando nós declaramos e profetizamos, fazemos isso em nome de Jesus, e as coisas são estabelecidas. Então o nome de Jesus tem um poder transformacional na nossa vida. E ele está dizendo que esse nome foi nos entregue para trazermos transformação na nossa vida, nas nossas geografias. Se o meu povo que se chama pelo meu nome está sobre os nossos ombros, a transformação social que desejamos que as pessoas façam. Está sobre os nossos ombros a transformação política que queremos no nosso país. Está sobre os nossos ombros a transformação econômica que nós queremos que o nosso país tenha. Está sobre os nossos ombros a transformação teológica que nós precisamos. Está sobre os ombros daqueles que carregam o nome de Jesus a transformação, a justiça social. O apóstolo disse que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, só que nós imputamos isso sobre o governo. Sabe sobre quem Jesus imputa cuidar dos órfãos e das viúvas? Adivinha? Sobre eu e você. Se o meu povo que se chama pelo meu nome orar e se humilhar e se converter dos seus maus caminhos. Às vezes a gente pensa que, como filhos de Deus, salvos e redimidos, o nosso papel é nos mantermos ocupados até que Jesus volte. Tem muitas pessoas que aceitaram Jesus no seu coração e até aceitaram isso de forma legítima, é verdade, aceitaram Jesus de todo o seu coração, mas a vida deles é se manter ocupado fazendo a obra de Deus até que Jesus volte. Vivemos uma vida religiosa, vivemos uma vida litúrgica, ocupando-nos com programações, esperando que Jesus chegue um momento que volte e nos resgate. Quando a chamada de Jesus é: você carrega o meu nome, leve transformação para onde você passar. A chamada de Jesus é uma reforma transformacional. Você tem o meu nome, então vá lá e faça a diferença. Você tem o meu nome, então declare mudança e transformação na sua casa. Você tem o meu nome, está doente, declare pelo meu nome a cura. Nós, como igreja, permitimos estarmos desocupados em lugares que deveríamos estar governando. Desculpe se você acha que o avivamento que virá vai ser um avivamento que vai começar nas igrejas. Eu quero te dizer que os avivamentos que vão começar nas escolas e nas universidades. O avivamento que vai chegar vai começar no mercado de trabalho. O avivamento que está para chegar não vai começar nas nossas reuniões, vai começar em 2 ou 3 reunidos em meu nome. Em meu nome, 2 ou 3 farão sinais, prodígios e maravilhas. Tudo que nós queremos aqui é ver cultos lotados
pessoas sendo curadas no culto, para nós chegarmos amanhã de manhã e falar: uau, um paralítico andou na minha igreja. Jesus disse: se vocês entenderem que tem o meu nome, sabe aquela crise no seu casamento? Lá dentro de casa, eu vou derramar vida onde existe morte, e eu vou curar vocês, e eu vou transformar vocês, porque vocês carregam o meu nome. Nós voltaremos a ocupar lugares que foram desocupados. Ele diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e auto-humilhação não é autocomiseração. Autocomiseração é dizer: eu sou o tadinho, eu sou o menorzinho, eu sou o pobrinho, eu sou o miserávelzinho, eu não sou ninguém. Isso não é humildade, isso é comiseração. O contrário de orgulho não é humildade, o contrário de orgulho é comiseração. Humildade é saber quem você é. Jesus era manso e humilde, porque ele sabia exatamente pelo qual o propósito que ele nasceu. Ele sabia quem ele era. Humildade é entender que eu e você não vamos conseguir tudo sozinhos, que as nossas maiores lutas estão aqui, E quando nós nos curvamos com os nossos joelhos, é que então no mundo espiritual é onde nós corremos, porque quando estamos de joelhos, nós declaramos a nossa ineficiência. E na nossa ineficiência, reconhecemos que precisamos da parceria de Deus para transformar as nossas geografias. Pergunta para o irmão que está do seu lado: o que de verdade precisa mudar na sua vida hoje? Se você der uma resposta para o seu irmão, claro que você não vai responder. Mas se você der uma resposta de algo que dependa apenas de si mesmo, então isso não precisa mudar na sua vida. Isso só precisa ser ativado. Literalmente, só precisa tomar vergonha na cara. Mas se algo precisa ser mudado na sua vida de verdade, então você sabe que você já tentou e não conseguiu, então você precisa de uma parceria para chegar nos lugares que precisam ser mudados. Sabe como nós conquistamos a parceria de Deus? De joelho. Por isso Jesus disse: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Orar é um ato de obediência. Orar é, talvez, para o avivamento, o maior ministério que exista. Não somos ninguém diante de Deus se não o buscamos em oração. Não sabemos nem o que orar se não buscamos Ele em oração. Não sabemos o que desligar e o que ligar se não estamos em oração. É por isso que o diabo investe tanto nas nossas distrações, para que a gente esteja roubado das nossas reais obrigações. Quando não oramos, ficamos secos. Quanto menos oramos, parece que desaprendemos a orar. Nos tornamos mecânicos. Senhor, meu filho de 3 anos, Senhor, muito obrigado pelo meu dia. Abençoa meu papai, minha mamãe, abençoa o Teteu. Em nome de Jesus, amém. Talvez o Teteu de 3 anos tenha uma oração mais comprida do que muitas pessoas mais velhas. Porque nos tornamos mecânicos. Porque quanto menos oramos, menos desenvolvemos a habilidade de orar. Você já percebeu que quando você começa a se imbuir em orar, parece que assuntos começam a surgir no seu coração que não surgiam antes? Quem já passou por isso? Quando você diz: eu vou começar a orar, e eu vou orar nem que seja 20 minutos por dia, parece que no início aqueles 20 minutos é uma eternidade, mas tem um momento que você continua orando, e parece que aqueles 20 minutos passaram assim. Quem já passou por isso? Sabe por que isso acontece? Porque quando estamos em oração, nos tornamos parceiros de Deus. Jesus disse: a minha casa será chamada uma casa de oração. Porque se não orarmos, não saberemos o que se passa no coração de Deus.
É em oração que nós descobrimos o que Deus está pensando ao nosso respeito. É em oração que ativamos e desativamos tudo aquilo que precisa ser concordado ou desligado na terra. É em oração que descobrimos que a vontade de Deus é estabelecida na terra, assim como ela está sendo estabelecida no céu. Está aqui comigo? Jesus disse: se o meu povo, que se chama, que carrega o meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. Como que se Jesus estivesse dizendo: se você se converter e mudar e carregar o meu nome e orar e se transformar, então eu ouvirei você. Se Jesus está tendo que dizer que Ele vai ouvir se você se transformar, é porque existem orações que não são ouvidas. Me desculpe, mas existem pessoas que Jesus já não ouve há muito tempo. Pedro diz que se o marido e a esposa estiverem brigados, a sua oração é retida. Minha mãe me ensinou que se eu orar brigado com a minha esposa, a minha oração não passa do teto da minha casa. Pedro diz que as nossas orações ficam retidas. Sabe outra coisa que retém as nossas orações? Amarguras, decepções, frustrações não tratadas. Podem reter. Existem pessoas que já não são ouvidas nos céus há muito tempo. E eu quero te dizer uma coisa, irmão. O que faz a gente ser avivado, o que faz o avivamento de Deus vir sobre as nossas vidas, não é nada que nós podemos fazer a não ser estarmos preparados, a não ser de estarmos orando, estarmos prontos, desimpedidos, para que Deus possa nos responder. Tem pessoas que estão nos montes hoje orando, dizendo: Deus me responde, e infelizmente Deus não está nem ouvindo, porque foram desabilitados. Ele diz: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Perdoar pecados é uma liberação de bênção pessoal. É como se Deus estivesse dizendo: se você se arrepender, se você me buscar, se você entender, eu vou te ouvir. E eu vou chegar perto de você. Porque com pecados, Deus não pode estar perto. Então Ele diz: para eu chegar perto de você, eu vou limpar os seus pecados. Eu vou limpar suas vestes, para que eu possa chegar perto de você. Eu quero profetizar que essa noite que Jesus vai pegar na mão de pessoas que já não sentem a presença dEle há muito tempo. Há muito tempo. Ele diz: e buscarem a minha face. Interessante que o convite de Deus é buscar a face. É como se Deus estivesse dizendo: vocês precisam buscar minha face, mas o próprio Deus disse para Moisés que quem ver a minha face morreria. Como então o convite de Deus é: busquem a minha face? Será que Deus está nos convidando para a morte? Sim. Todas as vezes que nós olhamos para o Pai, alguma coisa precisa ser abandonada em nós. Todas as vezes que buscamos a Deus, e quanto mais nos aprofundamos em buscar a Deus, mais descobrimos coisas que precisamos abandonar em nós mesmos. Quando você chegar no ponto de dizer: eu estou pronto, é exatamente naquele ponto que nada vai dar mais certo na sua vida. Porque a gente descobre, à medida que caminhamos com Jesus, que a nossa vida é um eterno looping de dependência. Estamos sempre dependendo mais de Deus, porque os nossos desafios vão crescendo. Você pode abençoar a vida do seu irmão e dizer: seus desafios vão crescer. A partir dessa noite, seus desafios vão crescer. Porque se você está acostumado a lidar com seus desafios, é porque você ainda não amadureceu. Os nossos desafios precisam e vão crescer. E à medida que os nossos desafios crescem, a nossa dependência da presença do Espírito Santo
continua a crescer, e nós a cada dia precisamos mais e mais e mais e mais e mais e mais de Deus. Nós precisamos descobrir que buscar a face de Deus, quanto mais nós nos aprofundarmos nisso, mais a gente vai morrer para nós mesmos. Então ele diz: eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados e eu sararei a sua terra. É o Deus dizendo que aquilo que ele vai fazer em você, ele também vai fazer através de você. Aquilo que aconteceu em você e aquilo que ele pôde promover em você, ele vai espalhar ao seu redor. E é nesse lugar que eu quero chegar aqui essa noite. Porque não basta, não é mais suficiente apenas recebemos um toque do Espírito e sermos constrangidos a nós mesmos mudarmos. O que Deus está querendo é que aquilo que estamos recebendo comece a ter influência corporativa nas nossas vidas. É como se Deus estivesse dizendo: cara, tem um tesouro dentro de você. Você pode dizer isso para o seu irmão: tem um tesouro dentro de você. Tem um tesouro, existe algo poderoso dentro de você. E esse tesouro não pode ficar escondido. Esse tesouro não pode ficar guardado. Esse tesouro não dá para ficar preso dentro de você. Então aquilo que eu estou fazendo precisa ganhar forma na sua casa, na sua família, na sua sociedade, na sua cidade, no seu país. Senhoras e senhores, eu não estou aqui falando para a Igreja Conexão hoje. Eu estou falando para famílias. Eu estou falando para homens e mulheres que entendem que se nós não alcançarmos a plenitude do conhecimento, da sabedoria de Cristo, e mudarmos a nossa vida, para mudarmos a nossa cidade, para mudarmos o nosso país, as coisas só vão piorar. Eu quero dizer para você que essa noite, de verdade, que um avivamento de Deus está chegando sobre as nossas vidas. E antes que esses avivamentos cheguem, Deus sinaliza, como Deus já sinalizou em muitas vezes. Eu ouvi há poucos dias o pastor Luiz Hermínio compilando algumas profecias sobre o Brasil. Tem profecias datadas de 1912. Sem mais de 100 anos, Deus dizendo: eu vou mudar vocês. Eu vou transformar a sociedade de vocês. Eu vou alcançar o Brasil. Eu vou transformar 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 o Brasil. Só que a gente hoje, seja sincero. Pergunta para o irmão que está aí do seu lado. Pergunta para ele: você acha de verdade que o Brasil tem jeito? De verdade. Você acha que um dia a gente vai chegar a ser primeiro mundo? Você acha que de verdade um dia a nossa luta para conquistar o pão nosso de cada dia vai ser menos sufocante? Você acha que um dia as nossas igrejas não vai ter mais escândalos de corrupção, de imoralidade sexual? Você acha que um dia os nossos filhos não vão mais se envolver com drogas? Que os nossos filhos que estão marginalizados, que estão encarcerados, vão sair das cadeias e se transformar em homens de bem, mulheres de bem? Eu não estou falando de um avivamento, meu filho, que vai mudar essa igreja. Porque se houver um avivamento que mude só a conexão, isso é do diabo. O verdadeiro avivamento é quando famílias de muitas igrejas, de muitos lugares, de muitas cidades são alcançadas. Existem palavras sobre o Brasil. E quando eu começo a ler essas palavras, eu comecei a compilar, eu comecei a orar e falei: Deus, eu quero fazer parte disso. E eu vou te dizer que quando eu orava hoje à tarde, orando sobre isso, e anotando para mandar para os meninos escreverem e colocarem aqui para vocês, a presença de Deus tomou conta da minha sala. E eu comecei a chorar. Eu comecei a dizer: Deus, eu quero fazer parte disso. Me dá chance
de fazer parte do cumprimento dessas promessas. Eu quero compartilhar com vocês algumas, porque eu acredito que aquilo que está queimando no meu coração também vai queimar o coração de vocês. Em 1935, no Texas, William Branham, o pastor que liderou o avivamento após a Segunda Guerra Mundial, um avivamento de cura que aconteceu, ele profetizou que nas margens pobres da América do Sul surgiria um povo marchando contra a imoralidade e que o Brasil levantaria uma bandeira em nome do Senhor. Em 1936, há quase 100 anos atrás, em Sydney, na Austrália, Smith Wigglesworth, o precursor do pentecostalismo, profetizou que ele tinha apenas gotas de um mover de milagres, mas o grande derramamento aconteceria no Brasil antes da vinda do Senhor. Só um detalhe, o ministério de Smith Wigglesworth, através do ministério dele, 25 mortos ressuscitaram, isso está descrito e datado. Deus disse, gotas de avivamento, porque o verdadeiro avivamento vai acontecer no Brasil. Em 1989, John Walker, em Montemor, em São Paulo, profetizou que o Brasil lançará jovens para o grande avivamento e a igreja brasileira levará vida aos que estão espiritualmente mortos. Em 1995, Mike Shea, pastor e diretor da Casa de Davi em Londrina, no Paraná, declarou que a adoração é o dom redentivo do Brasil e profetizou que o Rio do Leão fluirá sobre a nação brasileira 12 vezes mais do que aconteceu nos Estados Unidos. Brenda Kilpatrick, que liderou com seu marido Pensacola, o avivamento de Pensacola, disse que ele via um anjo balançando a bandeira do Brasil, levando esperança aos povos da América. Ele profetizou que o Brasil foi escolhido para elevar o nome do Senhor nos últimos dias. Seu marido disse que o espírito de profecia será tão abundante no Brasil que os jovens brasileiros farão milagres poderosos em nome do Senhor. Em 1997, Valnice Milhomes profetizou que o governo do justo se levantará no Brasil, com majestade e poder, levando o país a um lugar de paz e prosperidade, no qual Deus prometeu. Em 1999, Bob Jones viu um movimento de jovens que saía do Brasil e corria às nações, levando o fogo do avivamento. Em 2004, Stacey Campbell, em Toronto, no Canadá, profetizou que o espírito de corrupção seria abalado e que uma unção de justiça iria elevar o Brasil ao primeiro mundo, resultando um grande avivamento. Em 2005, Benny Hinn, famoso Benny Hinn, declarou que Deus mandou ele vir para o Brasil repartir a unção com novos líderes que iriam avançar sobre todas as nações, levando poder e glória. 2006, Graham Cook, um grande apóstolo, em Curitiba profetizou que dos vilarejos do Brasil, homens sem grife iriam abalar as estruturas do sistema religioso, saindo do Brasil para as nações, gerando fome por Deus e arrependimento. Dennis Silk, em 2006, esse eu conheci, profetizou que Jesus desceria do Brasil, de onde surgiriam jovens para as nações, com um fluir de justiça e revolução de cura e de milagre. Andrew McDonald, em 2006, profetizou que o Brasil será líder de um avivamento que vai começar no Brasil e a Europa e vai até Jerusalém. Em 2008, Steve Thompson, ele declarou que o Senhor levantará jovens brasileiros que iriam abalar as nações com poder. Muitos seriam pobres, de famílias simples, mas com grande autoridade apostólica que geraria santidade e despertamento desde o Brasil até a Europa. Em 2008, Carlos Anacondia, um evangelista argentino, profetizou que o Brasil irá liderar um movimento profético e será celeiro para as nações. Peter Wagner disse que nos últimos dias o Brasil será a esperança das nações. E que a visitação vai produzir no Brasil um novo avivamento, como na Rua Azusa viria e alcançaria a nação brasileira.
Rod Parsley declarou que um derramamento do Espírito, como foi em Pensacola, iria pairar sobre os Brasileiros e que as praças serão cheias de pessoas louvando a Deus, porque o Brasil é o país da adoração. Tom Cheney, o escritor dos Caçadores de Deus, disse: o Brasil é a nação do avivamento dos últimos dias. A bênção do Senhor repousará pelo Espírito sobre os brasileiros, que levantarão a bandeira da justiça sobre o Brasil. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus está fazendo algo novo no nosso país. Deus está levantando homens e mulheres, porque está chegando o tempo de um cumprimento, de uma profecia, de muitas e muitas e muitas profecias. O Brasil vai ser a nação do avivamento sobre essa terra. Deus está visitando as nossas vidas hoje. Deus está buscando visitar as nossas eleições, visitar as nossas nações, visitar as nossas cidades, visitar as nossas comunidades, visitar a gente. E eu acredito que tudo vai começar quando nós entendermos que esse avivamento começa aqui dentro do nosso coração. Eu quero que você fique de pé, eu quero orar com você agora. Sabe, eu pedi os meninos, os juniores, para descerem. Se alguém puder chamar eles. Existem promessas de mais de 100 anos, datadas há mais de 100 anos sobre nós, dizendo que jovens que Deus usaria jovens, uma nova geração, para derramar avivamento sobre nós. Homens e mulheres novos, mas cheios de autoridade do Espírito Santo. Porque avivamento não é sobre nós, mas avivamento por entendimento bíblico é algo que começa em nós e vai passando de geração em geração. De geração em geração. Deus não vai conseguir fazer tudo que Ele quer fazer em Valadares só com a gente. Nós vamos ter que preparar os nossos filhos, os nossos jovens, os nossos adolescentes. Nós vamos prepará-los, nós vamos enchê-los, nós vamos ser como arcos. Um dia Deus me disse: você é um arco. Eu disse: Deus, eu não quero ser um arco, eu quero ser só uma flecha, me manda para longe, mais longe que o Senhor puder. Ele disse: não, você vai ser um arco. E como igreja nós somos um arco. Talvez muitos de nós estamos aqui dizendo: Deus, faz em mim. E sim, esse é o nosso clamor: Deus, faz em mim. Mas o clamor de Deus para as nossas vidas não é: faça em mim, mas comece em mim e me leve até eles. Até eles. Que eles sejam melhores do que nós, que eles cheguem mais longe do que nós, que eles possam ir sobre os nossos ombros. Porque avivamento não é sobre você chorar, mas sobre preparar o caminho. Quando Isaías capítulo 40 verso 4 profetizou um avivamento, ele disse: todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas, a glória do Senhor será revelada, e juntos todos verão, pois é o Senhor quem fala. Ele está dizendo: vai haver um alinhamento geracional, porque essa é a verdade: o maior abençoa o menor. Eu já fui muitas vezes acusado aqui, meu irmão: pastor, por que o senhor pintou essa igreja de preto? Pastor, por que o senhor, essa igreja só tem luz, fumaça, essa igreja é igreja de jovens, essa igreja não é igreja de família? Quantas vezes eu já ouvi isso, de pessoas próximas? Teve gente que já falou comigo: vamos pintar a igreja de cinza para ficar menos preto. O problema nunca foi a tinta, o problema, sabe o que era?
O problema das pessoas era achar que a linguagem era jovem demais. Mas eu quero te dizer uma coisa. Se Deus pegar um jovem desse aqui, uma criança, um junior desse aqui, não tem mais criança aqui, e levantar um pastor, Deus pode mudar essa cidade inteira, irmão. Deus pode mudar a nossa nação inteira. Se Deus levantar um, Deus pode mudar tudo. Então não importa se você acha que a igreja é preta, se o louvor é alto, se a projeção, se a luz, o foco nunca está em coisas. O nosso coração está queimando por dizer, a próxima geração vai ser melhor do que a primeira.